A sustentabilidade pode ser promovida e efetivada de diversas formas pelas iniciativas pública e privada. Este é o entendimento do advogado especialista em Direito da Construção, mestre e doutorando em Direito Civil, Rafael Marinângelo, autor do artigo A Importância da Sustentabilidade nos Processos Licitatórios. E a gente conversa com ele agora. Doutor Rafael, o que o senhor pode dizer a respeito? O que trata esta importância da sustentabilidade nos processos licitatórios que o senhor defende no teu artigo? O artigo que eu escrevi trata sobre a necessidade de se inserir nos processos licitatórios a questão da sustentabilidade. Todo mundo sabe, e nós estamos vivenciando isso, principalmente aqui em São Paulo, muito de perto, o quanto os recursos naturais são escassos. E, portanto, é importante nós mantermos ou preservarmos eles ao máximo, né? O Estado, ele tem um papel indutor fundamental da sustentabilidade. E como é que ele pode induzir a sustentabilidade? Não apenas impondo ao particular que adote esta ou aquela medida que vise a utilizar os recursos naturais de modo mais racional, mas principalmente ele, Estado, dando o exemplo. E aí esse foi o motivo pelo qual eu escrevi esse artigo sobre a importância da sustentabilidade nos processos licitatórios. Por esse artigo eu estou defendendo a ideia de que nos processos de licitação o critério para a escolha da proposta mais vantajosa não deve ser apenas o menor preço, né? Ou que este preço contemple outros fatores que lá na frente redundem numa maior economia para a administração ou numa maior vantagem para a administração. Porque, a meu ver, o grande problema é esse. A lei fala, né, em maior vantajosidade para a administração. E a ideia de vantagem aqui, ela não pode ser resumida apenas ao preço mais em conta que é obtido por meio de um processo licitatório. Então, a adoção de algumas medidas sustentáveis, além de elas terem um caráter extremamente importante no que se refere ao nosso relacionamento com o meio ambiente, ela também tem uma importância fundamental para que o Estado possa induzir esta melhor relação e para que o próprio Estado possa se beneficiar disso. Então, vamos imaginar que num processo licitatório para a construção de uma sede de algum órgão, de um ministério, por exemplo, se coloque como critérios de contratação da empresa, por exemplo, a utilização de lâmpadas que tenham maior durabilidade ou de sistemas de captação de água ou de produtos, né, como computadores ou mesas ou cadeiras que tenham um ciclo de vida maior ou mesmo com a utilização de material reciclado. Então, todas essas condições aqui, que têm o viés de sustentabilidade, né, eles poderão redundar, e certamente redundarão, numa vantajosidade maior para a administração. Por quê? Porque, embora num primeiro momento possa parecer que o custo é um pouco maior do que aquele que se poderia ter se esses critérios não estivessem sendo impostos no processo licitatório, o fato é que a vida útil daquilo que foi construído, ou daquilo que foi obtido, comprado pela administração, é muito maior, redundando num gasto que, ou melhor, redundando numa economia, né, que pode ser muito mais vantajosa do que aquela do simples preço mais baixo.
Estamos conversando com o mestre doutorando em Direito Civil, o advogado especialista em Direito da Construção, Rafael Marinângelo, ele que fala da importância da sustentabilidade nos processos licitatórios. Toda esta explicação, doutor Rafael, ela está ali na Lei 8666? Sim, a Lei 8666, com uma recente alteração que lhe foi feita, contém o critério da sustentabilidade como um dos objetivos a serem alcançados nas contratações públicas. Mas além da Lei 8666, diversas outras normas ou instruções normativas, elas contemplam também a exigência dessa busca pela sustentabilidade. Então, não há absolutamente nenhum empecilho ou não há por que o administrador temer a imposição dessas exigências sustentáveis nos processos licitatórios. Muito pelo contrário. Quando ele fizer isso, ele vai estar, na verdade, aplicando rigorosamente a lei. Doutor Rafael Marinângelo, o senhor falou da questão ambiental, da economia nos prédios na hora que for construir algo. E deu até um exemplo de economia de luz, porque em Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tem um prédio chamado de Verde, né, que ele foi feito de uma maneira que precisa utilizar menos a energia elétrica e mais a claridade do dia. A água da chuva é reaproveitada, a água que vaza, que lava certos objetos, vai para a descarga, e são chamados também, sobretudo em São Paulo, os prédios inteligentes. Então, vai ao encontro do que o senhor falou. Na hora do processo da licitação, não necessariamente precisa ganhar aquela que tem um valor mais baixo, e sim que analise todo esse contexto para o futuro, ou seja, para sempre. Exatamente. É isso o que eu venho defendendo e que, na verdade, não é nenhuma novidade minha. É aquilo que já vem sendo dito há muito tempo e eu estou reafirmando, né? De fato é isso. Existe, por exemplo, Arthur, um projeto, eu tive a oportunidade de conhecer um projeto, não era no Brasil, era no exterior, de um prédio cujo design dele era feito de tal modo que se aproveitava as correntes de vento para a sua refrigeração. Onde fica esse prédio? Eu agora, sinto muito, eu não vou lembrar onde é que estava, onde é que ele foi construído, mas eu participei de uma palestra na qual foi trazido esse exemplo e que você reduzia ao mínimo o uso de ar-condicionado. Então, quer dizer, são algumas ou várias medidas, como você mesmo aí mencionou até no Tribunal de Justiça de Brasília, que de fato redundam numa economia. Você imagina uma economia com centenas aí, ou grandes aparelhos de ar-condicionado que ficam o dia inteiro funcionando, né? Se você reduzir ao mínimo a sua utilização, a economia é imensa. E isso tem que ser levado em consideração também pelo poder público quando for fazer uma licitação. Porque, às vezes, aquilo que parece ser uma grande vantagem, que é um preço menor, apenas um preço menor, né, torna-se mais caro depois. E é isso que eu estou defendendo e que eu estou reafirmando, quer dizer, no sentido de que deve haver um pensamento um pouco mais amplo para que várias coisas sejam levadas em consideração na hora de um processo licitatório, dentre os quais a questão da sustentabilidade, que tem todos esses reflexos que nós estamos conversando aqui. Muito bem, nós conversamos com o advogado, mestre e doutorando em Direito Civil, especialista em Direito da Construção, Rafael Marinângelo. Ele que é o autor de um artigo com... Nossa, agora fugiu a palavra aqui, desculpa, viu? Imagina. De um artigo. Vamos lá de novo. Muito bem, nós conversamos com o advogado e especialista em Direito da Construção, mestre e doutorando em Direito Civil, Rafael Marinângelo. Ele que escreveu um artigo sobre a importância da sustentabilidade nos processos licitatórios. Dr. Rafael Marinângelo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Arthur, e um abraço a todos.